Olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Gomes, sejam muito bem-vindos ao canal Ações Práticas. Sempre lembrando que esse vídeo não é uma recomendação de investimentos. Meu objetivo é mostrar na prática como eu invisto, é uma visão pessoal. Gente, é o seguinte, vocês que acompanham o mercado financeiro devem estar, né, vendo aí essa queda nas ações, nos fundos imobiliários. Então eu até peguei aqui hoje o índice, o IFIX, né, que é o índice de fundos imobiliários, e a gente pode ver aí, ó, nos últimos 3 meses, ele até vinha se mantendo estável, né? Quando chegou aqui após as eleições, ele começou a despencar. Nós tivemos aí algumas afirmações do novo governo que fez com que os investidores ficassem aí temerosos. Então aí nós começamos a ter queda, não só no IFIX, mas também no Bovespa, né? No índice da Bovespa. Enfim, tivemos aí um mau humor no mercado financeiro. Nós ainda não temos nomes definidos, né? Para o ministro da Fazenda. Então, vamos ver aí o que vai ser dos próximos capítulos. Com isso, gente, quando a gente começa a ter queda, a gente começa a ver muitas propagandas, muitas afirmações de que tal fundo está descontado. Aqui eu vou me concentrar aqui na questão de fundos imobiliários, não vou nem falar de ações. O fundo está descontado, o yield está alto em relação à cotação, e aí começam a aparecer oportunidades. Podem ser oportunidades de fato ou oportunidades, né, com aspas, que são aí ciladas, né? Então aí cabe a nós fazermos a nossa análise. Eu recebi um e-mail, na verdade, não foi nem, esse aqui não foi nem um e-mail que eu recebi. Eu estava mexendo no meu celular lá na parte de notícias e me deparei com essa notícia, aí eu acabei enviando para o meu e-mail, foi isso que aconteceu. Sobre esse fundo imobiliário, que é o MGHT11, aí o título, né? O título ele é bem chamativo, né? Fundo imobiliário com rendimento de 17%, é negociado com 37% de desconto. Veja qual. Então, assim, puxa vida, né? Vou comprar um fundo imobiliário 37% mais barato. Então, para cada R$ 1, eu vou estar pagando 63 centavos. Então, nossa, realmente é um excelente desconto. E ainda com yield de 17% ao ano. Lembrando que yield é o percentual, né, que a gente recebe ao ano de dividendos, de proventos, seja de fundos imobiliários ou de ações, né, de empresas que pagam dividendos. Aí, no caso do fundo, a gente sendo cotista do fundo, a gente recebe a título de proventos, que é como se fosse realmente um aluguel. Então, você ter aí uma rentabilidade de 17% ao ano, realmente é algo que chama bastante atenção. Então, me chamou a atenção e eu fiz uma pequena análise, né, nesse fundo para ver se valeria a pena estar aportando, estar entrando, né, como cotista dele. Aí eu entrei aqui no site, o Clube FI, e também no site Fundamentos. Então, esses gráficos aqui, do meio da tela para cima, está lá no Clube FI, que é inclusive um site excelente para quem quer fazer análise de fundos imobiliários. Inclusive lá tem a parte de comentários, né? Que aí a gente pode ver lá o fórum, bate-papo de cotistas. É muito interessante. E da composição de ativos aqui para baixo é do Fundamentos, que também é um site excelente para análise de ações e fundos imobiliários. Então, se a gente der uma olhada nesse fundo especificamente, a gente vê que ele já vem apanhando do mercado já tem algum tempo. Ó, aqui no último ano, ele teve aí uma queda, está um pouco pequeno aqui o texto, mas é 38,14%. Ele teve essa desvalorização no valor da cota. Só nos últimos 12 meses, né, 36,91, 93, e no último mês 7,06 de queda que esse fundo veio sentindo. Se a gente dá uma olhada no valor, né, no preço barra VPA, que é o preço, a cotação, dividido pelo valor patrimonial. A gente vê que ele está 0,65. Então aqui ele está com 35% de desconto. O valor patrimonial dele está aqui na casa de 112 milhões de reais, enquanto que o mercado está disposto, né, a pagar 72 milhões. Então realmente é um fundo que está bastante descontado. Ó, o valor patrimonial por cota teria que ser aí, né, R$ 86, enquanto que o mercado está pagando R$ 55. De fato, tem bastante desconto. Aí eu dei uma olhada na composição dele, lá no Fundamentos a gente tem essa composição. Então ele é 49% CRI ou CRI, que é certificado de recebíveis imobiliários. Então são certificados de dívidas que ele tem para receber. Então, metade desse fundo a gente já vê que é papel. 28% do fundo são imóveis. E aqui um detalhe. Na verdade, é um imóvel. Tá aqui, ó, quantidade de imóveis. Um. Então ele tem um imóvel, que representa 28% da carteira dele, e 19% em ações de empresas do segmento imobiliário.
e o restante aqui 3% de dinheiro em caixa. Geralmente os fundos eles não têm muito dinheiro em caixa mesmo, porque por lei eles têm que distribuir quase aí a totalidade do que eles recebem. Se eu não me engano é 25, 95%, se eu não estou enganado, eles têm que distribuir. Mas o que me chama a atenção mesmo nesse fundo, eu até achei legal essa parte dele ser híbrido, né? Na verdade ele é um fundo híbrido. Só que o fato dele ter apenas um imóvel é algo que eu vejo, né, como arriscado, porque você acaba sendo preso a uma única propriedade. Então, todo o desempenho do fundo, pelo menos aqui de 28%, né, desse fundo, tem a ver com a propriedade em específico. Vamos continuar aqui. Então, ó, o imóvel que ele tem é um hotel lá na Vila Madalena. Então, ele tem aqui esse hotel. Se a gente olhar aqui no site Fundamentos, vem inclusive o endereço. Eu até peguei no Google Maps, peguei foto. Tá aqui, ó, lá na Vila Madalena, Hotel Vila Madalena, inclusive, né? Deixa eu dar uma olhada aqui. Ó, vamos olhar aqui. Na parte de oscilações, tá vendo? Desde 2021, ele vem sofrendo desvalorização. E aí a gente entende, né? Hotel, pandemia, com certeza ia apanhar, né? A pandemia começou lá em março de 2020 e desde então, né, ele sofreu aí, ó, a gente tem aqui, tá vendo essa queda gigantesca aqui. Esse aqui é todo o histórico, tá? Todo o gráfico dele. Veja que não é um fundo tão antigo no mercado. Eu assisti um vídeo do gestor, ele falou que eles iniciaram em 2019. Então, eles iniciaram e aí já pegaram a pandemia em março de... Comecinho, né? Comecinho de março, finalzinho de fevereiro, comecinho de março de 2020. Então, a pandemia na área de hotel, de viagens, hospedagem, passagens aéreas, foi terrível, foi terrível, né? Turismo, foi assim, foi catastrófico. E aí, desde então, eles até se recuperaram aqui, vieram mantendo mais ou menos aí até setembro de 2021, e de lá para cá, né, começaram aí a sofrer, a apanhar do mercado, que é o que a gente fala. Né? Ah, o imóvel em questão é esse aqui. Lá no site, inclusive no Google Maps, ele aparece como um hostel. É o Celina. Celina, Madalena, São Paulo e Cowork, que é, né, espaço coletivo de trabalho. É um hostel moderno com cozinha para hóspedes. Veja que, inclusive, tem até valor popular aqui, né? Aí eu não entrei aqui necessariamente, não cliquei no anúncio para ver se é estadia, se é para uma pessoa só, como que funciona. Mas você vê que não é um valor assim tão alto, né? De estadia. Então, ele é um hostel, ele é co-work, e ele é focado em atividades em grupo. Isso eu achei bem interessante. Inclusive, né, no site celina.com, que está aqui, ó, deixa eu abrir ele aqui, celina.com, essa empresa Celina, ela tem muitos destinos. Então, ó, muitos destinos: Estados Unidos, México, Costa Rica, Nicarágua, Panamá, Guatemala, Argentina, Brasil, Colômbia, Equador, Uruguai, Peru, Bolívia, Europa, vários países da Europa, Austrália e Ásia. Então, assim, tem bastante lugar para ir, mas é claro que, falando desse fundo imobiliário em específico, a gente está falando somente deste hostel lá na Vila Madalena. Só que eles têm uma parceria, né, com essa marca Celina, tanto é que ele é chamado também de Celina, onde as pessoas podem visitar, podem ir. Num vídeo que eu vou deixar aqui para vocês, vou deixar o link fixado, esse vídeo aqui, que tem lá a apresentação do gestor. Ele fala, né, que eles têm também um pacote de fidelidade. É um vídeo de 2021. Eu não sei se ainda, né, permanece como ele falou. Eu até dei uma fuçada no site, eu não achei esse pacote onde você vai pagando uma mensalidade e você pode, né, viajar para esses locais que a gente tem no site aqui da Celina. Inclusive é algo bastante, eu achei isso super interessante, né? Uma pessoa que viaja muito, ele falou que o público-alvo são mais os jovens, né, que não tá aí, que não tem assim muita relação assim familiar, como por exemplo um pai de família, que é ele, a esposa, os filhos ou a mãe de família, né? São mais o público jovem, o público deslocado, que quer conhecer o mundo. Então, vai vir aqui para o Brasil, vai vir para São Paulo, tem aí o da Vila Madalena. Então, é algo muito focado. Isso pode ser interessante, como também pode não ser. Se a gente, com visão de investidor, a gente quer diversificar, talvez não seja tão interessante pegar algo assim muito com um público muito específico. Mas assim, não dá para negar que realmente essa empresa, né, Celina, eles têm aí hotéis e hostels em locais muito interessantes. Você vê que é muita coisa. Estou descendo aqui a página, são realmente bastante lugares, né, que eles têm. Vamos voltar aqui.
Então eu vou deixar esse vídeo aqui, é um vídeo relativamente longo, né? Quem quiser assistir, eu recomendo. Quem tiver interesse, né, de entrar como cotista nesse fundo, eu acho essencial que se assista esse vídeo, tá? Vamos continuar aqui. Então, peraí. Pronto. Então tá aqui, né, o site da Celina. Então, eventos e grupos. Então, seja por um retiro de trabalho, comemorando uma escapada ou apenas viajando com amigos, o Celina oferece uma experiência inesquecível. Desde nossa acomodação até espaço de cowork e bem-estar. Atividades voluntárias, atividades locais, passeios e ótima comida. O Celina tem de tudo. Inclusive o gestor ele comentou, né, que eles não têm frigobar nem televisão nos quartos, porque a intenção é que os hóspedes, né, vão ali em grupo, né? Conversem entre si. Eles têm lá uma sala de cinema e lá eles colocam, por exemplo, o último episódio da série que tá bombando, ou o BBB, enfim, coisas que os jovens gostam e é uma ótima oportunidade para, né, as pessoas se conhecerem, se entrosar. É interessante, é uma pegada diferente, né, de um hotel tradicional. Então, aqui, gente, eu vou dar a minha visão, né? Como eu mesmo coloco, é a minha visão pessoal. O que eu gostei? Primeira questão, de fato, o valor da cota está descontado. Né? Então está aí 35% a menos. Então, quem quer comprar, quem quer entrar como cotista, e quer entrar, obviamente, pagando pouco. Né? Você não vai comprar quando está caro. A ideia é comprar quando está barato. Eu também gostei porque esse fundo, ele é balanceado, porque ele é híbrido. Né? Como eu mostrei lá no começo, 49% dele é CRI, 28% representa o imóvel, 19% são ações em empresas da área da construção civil. Então, assim, de certa forma, apesar de ser um único imóvel dentro desse fundo, o imóvel não é 100% do fundo. Agora, o que eu não gostei? O fato dele ser apenas um imóvel, que é o que a gente chama de monoimóvel. Então, assim, se você procura um fundo imobiliário, de tijolo, que é diversificado, esse aqui não é a melhor opção para você. Justamente porque ele está atrelado àquele imóvel lá na Vila Madalena. Se aquele imóvel na Vila Madalena vai bem, 28% do fundo vai bem. Se ele não vai bem, 28% do fundo não vai bem. Como também a questão de CRIs. De certa forma, você vai estar exposto a um fundo que é mais papel do que propriamente tijolo. E a questão também das ações das empresas da área da construção civil. Construção civil é uma área que tem época que ela está indo muito bem, que ela está bombando, tem época que ela não está bem, depende muito do governo em questão. Quando o governo em questão incentiva moradias, né, construção de prédios populares, esses programas, né, Minha Casa Minha Vida, Minha Casa Verde e Amarela, as empresas da área da construção civil, elas tendem a ir bem. Quando o mercado não está muito legal, os juros estão muito altos, as pessoas fogem de financiar, de comprar imóveis, as empresas da área de construção civil já não vão muito bem. Mas vocês percebem que ele é um pouco balanceado, porque se por um lado a parte imobiliária e da construção civil não está indo muito bem, por outro lado, se ele está exposto metade da carteira à CRI, ele vai se beneficiar da alta taxa de juros. Então, assim como juros altos pode prejudicar a parte da construção civil, pode beneficiar a parte das dívidas. Então, aí realmente é uma questão, né, de gosto, de tomada de risco. Outra coisa que eu também não gostei é porque ele é focado numa atividade específica, que é a atividade hoteleira, pelo menos na parte do imóvel, né? E aí nós temos aí exemplo recente de como os hotéis sofreram, que foi justamente de 2020 para cá. Obviamente que parece, né, que o mundo vai caminhando para uma normalidade. Vamos ver, né, nós estamos aí com a China registrando recordes diários de pessoas novamente infectadas. Inclusive, eles estão com uma política bem pesada. Tem bastante vídeo aí na internet, bastante notícia, notícia recente, inclusive na grande mídia, né, mostrando o que vem acontecendo lá na China. E o mundo é globalizado, o mundo hoje está muito pequeno. Começa num país e daqui a pouco está em todos os países. Então a gente não sabe, né, se nós teremos aí um agravamento da pandemia ou não. Vamos torcer para que isso não aconteça, mas é muito ruim estar exposto a uma atividade específica. É muito bom quando a gente diversifica. Então, se a gente vai aqui, né, para a nossa querida Bolsa Brasileira, e a gente dá uma olhada aqui, por exemplo, no site Fundamentos, nos FIIs, e eu mandei ordenar, né, por quantidade de imóveis. Veja que tem alguns aqui que tem muitos imóveis. E eu até coloquei setas nos que eu conheço, né, que geralmente são mais conhecidos. Por exemplo, né, o BBPO11, que é de lajes corporativas, tem 63 imóveis. O KNRI, que é da Quineia, é um fundo híbrido, tem 20 imóveis. BBRC11,
20 também. O VISC, que é de shoppings, 19. O HGRE e o HGLG, que é conhecidíssimo, inclusive esse último aqui, né? 19 imóveis cada um. Então veja que no mercado brasileiro nós temos opções com mais diversificação. Então aí, claro que vai, né, de cada investidor que quer ou não tomar risco, quer ou não participar nesses fundos. E também nós temos aqui, dentre esses fundos, alguns que também estão descontados. Por exemplo, o BBPO11, ele está com PVP 0,89, ou seja, ele está com 11% de desconto. O KNRI também, ó, 0,87. 0,90 no BBRC, 0,90 no VISC, 0,78 no HGRE11. Já o HGLG não. Ele está com valor acima do valor patrimonial. Então ele já está caro. Então é questão realmente da gente analisar e nunca a gente vai analisar somente um indicador. Então eu não posso simplesmente olhar o PVP e falar, opa, tá barato, vou comprar. Porque de repente eu estou comprando um fundo que é mono imóvel ou é mono inquilino. Por exemplo, tem fundos que eles têm imóvel alugado somente para uma grande empresa, como eu já vi um fundo que o imóvel era alugado para a Petrobras. Então, se a Petrobras sai do imóvel, o fundo vai ter 100% de vacância. Então, assim, não há vacância, é a quantidade de imóvel vazio sem estar recebendo aluguel. Então, um exemplo, você tem um prédio, nesse prédio tem 100 salas, está com 20% de vacância. Significa que 80% estão pagando e 20% ou está desocupado ou não estão pagando. É isso que é a vacância. Então, assim, você não pode olhar um indicador apenas, como o dividend yield, não pode ser olhado individualmente. Então, por exemplo, esse fundo, né, desse vídeo, um dividend yield de 17%. Primeiro que o dividend yield, ele olha passado. É o que o fundo pagou nos últimos 12 meses. E rentabilidade passada não é garantia de rentabilidade futura. Já começa por aí. Sem falar que, quando o valor da cotação vai caindo, o dividend yield, ele sempre vai aumentando. Por quê? Porque você pega um dividend yield que olha passado e compara com a cotação atual. Então, assim, é uma conta que não faz sentido. Então, é por isso que a gente não pode olhar um indicador isoladamente. Nós sempre temos que olhar várias coisas, vários indicadores. E veja que aqui, ó, uma rápida procura no mercado nacional, nós já vimos aqui outros fundos com muito mais imóveis que também estão descontados e alguns também pagam muito bem. Se a gente for ver aqui, né, o dividend yield ó, do BP do BBPO 11,97%, o BBRC 11,85%. Então nós temos também outras opções, talvez com múltiplos melhores, não olhando isoladamente apenas um múltiplo. E se a gente vai para o mercado americano, aí a comparação aí já é covardia. Por exemplo, nós temos esse fundo aqui que a gente chama de REIT, lá nos Estados Unidos, os fundos imobiliários, eles são conhecidos como REIT, que é o Health Income. Ele tem, inclusive, o nome dele, o nome do ticket, né, do ticker dele é O, apenas a letrinha O. Então, você está lá, por exemplo, na Avenue, que é a corretora americana, e você quer comprar ele, basta você colocar o ticker O. Ele tem 11.700 propriedades comerciais, inclusive com contratos de longo prazo. 98,9%, ou seja, praticamente 99% da carteira dele está ocupada, sem vacância. Tem 1.100 clientes diferentes separados em 79 atividades diferentes. Então, gente, não dá, é covardia comparar, entendeu? É por isso que o mercado americano vem cada vez mais atraindo investidores brasileiros. Inclusive, eu lancei um vídeo aí no meu canal que a bolsa estuda colocar ETF que paga dividendos aqui no Brasil, porque isso não existe ainda no Brasil, agora, né, em novembro de 2022, que eu estou gravando esse vídeo, e eles querem fazer isso, e uma das justificativas é que eles estão vendo muito capital brasileiro sendo investido lá nos Estados Unidos à procura desse tipo de ETF. Então, assim, o mercado brasileiro tem muito para crescer ainda, tem muito chão, muito feijão para comer para se tornar competitivo em relação ao mercado americano. É claro que nem tudo são flores, nós também temos desvantagens quando a gente compra fundos imobiliários lá nos Estados Unidos, por exemplo. Ao receber os proventos, a gente já sofre um desconto de 30% na fonte, então é uma facada, enquanto que aqui no Brasil a gente ainda não tem esse tipo de tributação e talvez a gente nunca vá sofrer. É, Lá nos Estados Unidos, a gente não vai ter rentabilidade de 11%, 12% ao ano, 17% então esquece. Lá nos Estados Unidos, a rentabilidade que a gente vai ter no REIT, se for aí um bom REIT, com certeza vai ser menos do que isso. Por quê? Porque é um mercado completamente diferente.
Os Estados Unidos têm o hábito aí de ficar gerando bolha imobiliária. Teve lá em 2008, se eu não estou enganado, em 2015 se repetiu, e agora, em pleno 2022, muitos analistas, muitas pessoas vêm tocando nesse assunto novamente, que a bolha imobiliária está para explodir de novo. Então, assim, é um mercado muito dinâmico, é um mercado muito grande, é um mercado muito diferente do brasileiro, mas, não tenha dúvida, é um mercado que traz muitas oportunidades. Claro que também traz riscos. Então, gente, a intenção desse vídeo aqui, de forma alguma, é criticar o artigo que eu peguei, tá? Que é esse artigo aqui, de forma alguma. As casas de análise e de notícias, elas estão aí para isso mesmo. É para dar para a gente opções e nós, investidores, que vamos analisar. O dinheiro é nosso e é a gente que tem que ver. Então, assim, de forma alguma, eu estou com esse vídeo criticando essa notícia, tá? De forma alguma, menosprezar o fundo em questão, porque ele tem o objetivo dele, que é esse que eu postei aqui, e peço a vocês que tiverem interesse que vocês assistam o vídeo, que é um vídeo aí de meia hora que eu vou deixar fixado no primeiro comentário, para que vocês façam a análise de vocês. Então a intenção aqui é a gente conhecer um pouquinho mais, é a gente não ficar focado apenas no quesito rendimento, quantos por cento de rendimento dá ao ano, não vamos ficar focados somente nisso, porque muitas vezes o que você recebeu de dividendo, você só de desvalorização, você perdeu o dobro. Então, a gente tem sim que observar vários indicadores, saber onde a gente está se tornando sócio, cotista, tomar nossa decisão de uma forma consciente e não simplesmente a gente ver a notícia e já sair comprando. Porque uma coisa é hoje, você gasta R$ 50, R$ 100, R$ 200. Mas, com o passar do tempo, conforme você vai aportando mais, já é mais dinheiro que você está pondo em risco. E é dinheiro suado do nosso trabalho. A gente não é nem multimilionário, nem bilionário para poder ficar perdendo dinheiro. E muito menos eles, né? Os milionários e bilionários, colocam dinheiro onde eles não têm certeza, quanto mais a gente. Então vamos valorizar o nosso dinheiro suado, vamos analisar aonde a gente está investindo. Beleza, pessoal? Peço a vocês que se considerem aí, dar um joinha, se inscrever no canal para ajudar. O canal ainda é novo, está com poucos inscritos, mas eu estou sempre trazendo aqui conteúdo que eu acredito ser relevante, tá? E vamos aí torcer para a gente crescer juntos, para que o fundo também vá crescendo junto, porque o Brasil está carente de bons fundos imobiliários, de boas empresas que pagam dividendos aos seus sócios, que pagam proventos aos seus cotistas, para que o mercado fique cada vez mais robusto. Nos últimos 10 anos, o mercado de fundo imobiliário cresceu bastante, inclusive em número de cotistas, de investidores, mas ainda tem muito chão para trilhar. Então, vamos aí crescer junto, acompanhando. Tudo de bom para vocês e até a próxima.